paz do Senhor Jesus. Eu vou estar aqui trazendo mais uma palavra, vindo do Espírito Santo. Vou estar falando sobre Saulo. Vou estar falando sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E vou estar lendo aqui, Saulo perseguiu o povo de Deus. Saulo mandava matar, batia no povo de Deus. Saulo não suportava aqueles homens pregando a palavra de Deus. Saulo não aceitava, Saulo era invejoso. E Saulo, ele conhecia a verdade, ele era um religioso. Até que um dia que apareceu para ele um resplendor de luz e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele caiu no chão e ficou cego 3 dias, sem comer e sem beber. Deus enviou lá na casa dele um profeta um discípulo chamado Ananias. Esse discípulo não queria ir lá, mas o Senhor falou: vai que esse será um varão de grande revalia. Esse varão pregará a minha palavra. E ele será muito perseguido, porque perseguiu o meu povo. Voltando para o dia de hoje, Paulo pregava a palavra de Deus. Ele deixou de ser chamado Saulo e passou a chamar Paulo. Quando Paulo recebeu aquela unção, o perdão de Deus, e assumiu o seu chamado, que Deus chamou ele para pregar a palavra, aqueles amigos de antes já não serviam mais para andar com ele. Ele era perseguido por aqueles que ajudavam ele a perseguir o povo de Deus. De repente, para você atender o seu chamado, você está sendo perseguido dentro da tua igreja. Você está sendo perseguido na sua casa. Você está sendo perseguido na sua rua. Querem matar o seu chamado. Estão tentando matar o teu chamado. Estão tentando matar o teu ministério. Estão te invejando. Estão te caluniando. Muitos se afastaram de você por causa do que você está querendo atender o seu chamado. Muitos te abandonaram. Muitos fazem fofoca de você por causa do seu chamado, porque você está atendendo o seu chamado. Com os profetas que vieram antes não foram diferentes. Não foram diferentes. Não foram. Davi era segundo o coração de Deus. Saul já não ouvia mais a voz de Deus, mas não aceitava Davi ser usado por Deus. Saul tentava matar Davi o tempo todo. Saul tentava o mal contra Davi o tempo todo. Hoje nós não estamos vivendo tempos diferentes. Quando você quer assumir o seu chamado, você vai sentir muito, você vai passar por um deserto. Aquelas amizades vão te abandonar. Aquelas pessoas que ficavam do seu lado vão distanciar de você. Vão te criticar. Vão te caluniar. Não vão suportar ver a glória de Deus em você. Não vão. E quem mexer, se você entendeu o chamado de Deus, hoje eu estou falando do chamado. O que Saulo fazia? Perseguia o povo de Deus. O que aconteceu com Saulo? Ele ficou cego 3 dias e 3 noites. Deus enviou um discípulo lá chamado Ananias para levar a cura para ele. Mas Saulo deixou de ser Saulo e passou a chamar Paulo. E dali para frente, aqueles amigos que andavam com ele, perseguindo o povo de Deus, caluniando o povo de Deus,
batendo, açoitando o povo de Deus, não serviu mais para andar com Paulo. Passou a perseguir Paulo. E Paulo foi um profeta muito perseguido. Muito, muito, muito. Paulo, ele dizia que se ele morresse, para ele era lucro. Por causa do chamado dele, ele não teve sossego na terra. Ele era perseguido dia e noite. Eles tentavam matar o ministério de Paulo. Talvez não é diferente para você. Recanda na Súria. O Senhor está dizendo, mandando eu te dizer, você que está me ouvindo agora, Ele está dando um tempo para você atender o seu chamado. Eu carrasco, me canta lá, vai. Mas se você não atender o chamado dele, ele vai se entristecer com você. Ele vai se entristecer com você se você não atender o chamado dele. Ele está dizendo que ele está tratando com muitos que não estão atendendo o chamado. Ramara Surianda na Súria. E Ramai Gessu me canta. Se você não atender o seu chamado, tudo trava. Até certo ponto você pode ir bem para o outro lado da vida, materialmente, familiar. Mas quando você não atende o chamado, sempre tem algo da sua vida que é travado. Você vai bem demais de um lado e no outro você não vai bem. Não tem oração, não tem culto, não tem nada. Só tem a sua obediência. E se você não obedecer, não adianta sacrificar, não. Hein? É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você subir um monte muito alto. Não adianta você orar dia e noite. Não adianta você clamar dia e noite se você não obedecer. Não atender o seu chamado. Quando você descobrir o seu chamado e você não dizer eis-me aqui, vai haver muita turbulência. Vai haver muita turbulência. Lembra de Jonas? Lembra? Jonas, Deus mandou ele para um lugar e foi por outro. O que aconteceu com Jonas? Foi engolido por um grande peixe. E quando ele saiu daquele peixe, mas ele teve que pedir perdão a Deus e voltar ao chamado dele. O que aconteceu com Saul? Saul ouvia a Deus. Saul atendia o chamado de Deus. A partir do momento que Saul só estava ali com a capa, Deus arrancou Saul daquele trono e colocou Davi, ungiu Davi. Saul tentou matar Davi, mas no final das contas quem morreu foi foi Saul que morreu. Não toque no ungido de Deus. Não toque no ungido de Deus. Não blasfema contra o Espírito Santo. Não abusa das coisas espirituais. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não tem perdão. Esse é o pecado que não tem perdão. Meus irmãos, é somente essa palavra. Atenda o seu chamado. Qual é o teu chamado? Se você não sabe, pergunta. Porque de repente está vindo tanto vento na sua vida, tanta turbulência, tanto deserto, tanto vale. Porque você está fazendo tanta coisa onde você congrega. Você está fazendo tudo, mas não está fazendo o seu chamado. Você não está atendendo o teu chamado. Qual é o teu chamado? Recanda na Súria, anda na Súria.
Atenda o teu chamado. Não é homem que te capacita, não. É o Todo-Poderoso. Somente essa palavra. Seja um missionário. Dê um like. Inscreva neste canal para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Tenha um dia de paz, um dia de vitória. Que o Senhor te abençoe. Inscreva neste canal, dê um like. A paz do Senhor Jesus.